Alô pessoal, bem-vindos a esse novo vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os livros, a riqueza dos livros. Na minha vida, eles fizeram uma grande diferença e fazem uma grande diferença. Então é uma motivação aquelas pessoas que desejam ler mais ou aquelas pessoas que não têm o hábito, procurem ler, porque você tem um grande diferencial quando você se apega aos livros, porque é uma grande riqueza. Bom, grandes homens são grandes homens porque leram, estudaram e observaram a vida de outros grandes homens. Jamais se esqueça disso. Se você quer se tornar um grande homem, uma grande mulher, leia, estude autores e pessoas com o qual você gostaria de se identificar, com o qual você admira, com o qual você respeita, ok? No mundo dos negócios e das finanças, por exemplo, nós temos Henry Buffett, um mega investidor, americano, um dos homens mais ricos do mundo. Ele sempre teve uma compulsão por leitura, e essa compulsão por leitura faz com que ele tome grandes decisões que ganha milhões de dólares, bilhões, devido ao quê? A um hábito de leitura. Então, praticamente, o trabalho dele é ler. Ele falou isso na biografia dele. O trabalho dele é ler. Compreenderam? O prazer dele na vida é ler. Então, ele mais lê do que trabalha. As decisões que ele toma é baseado na leitura, nas leituras diversas que ele faz durante o dia. Então, quando ele vai para o escritório, ele vai dançando, porque ele sabe que ele vai ler. E essas leituras é que dão o grande cabedal para ele tomar as grandes decisões e, vamos dizer assim, faturar, ganhar milhões de dólares. Então, um homem, olha para vocês terem uma ideia do diferencial de quem lê e de quem não lê. Bom, Gates, por exemplo, Gates também é um autor, é um magnata que também sempre teve o hábito de muitas leituras na sua vida. Um filântropo hoje, e também faz muitas doações à educação para tirar as pessoas da pobreza. Então, um homem também que sempre teve como hábito grandes leituras de grandes autores. E isso, obviamente, deu um grande diferencial. Outro grande homem nos negócios, talvez o mais rico do mundo nesse momento, é o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Um leitor voraz e um magnata que ficou rico. Inicialmente a fortuna dele começou vendendo o livro dos outros. Imagina, né? Hoje tem autores, autores conhecidos do mundo todo graças à Amazon. Então a distribuição dos livros no grande universo se deve através da Amazon. Os meus livros, por exemplo, vendem no mundo todo graças à Amazon. E Jeff Bezos, um grande leitor, um grande voraz leitor, multiplicou a fortuna dele, uma boa parte lendo e entendendo o comportamento de grandes homens. Então, olha a importância da leitura, a importância dos livros. Outro, Carlos Salim, um homem dedicado aos grandes negócios na América Latina, nos Estados Unidos também, só que um homem também, um amante da literatura, um amante da história e da filosofia. Foi através dele que eu me interessei por Bertrand Russell, ou pelo menos fazer novos estudos sobre Bertrand Russell, um grande homem, um grande filósofo, que fez um grande diferencial em milhões de vidas no mundo, para o bem, para a razão, para o amor e para a inteligência, para o intelecto. Bom, isso são exemplos nos negócios e nas finanças. Agora, no mundo da filosofia, no mundo da autoajuda, no Brasil hoje, por exemplo, tem um palestrante chamado, salvo engano, Karnal, historiador e filósofo. Graças aos livros, ele é um grande homem, um grande palestrante, um grande escritor, ao qual eu respeito. Graças aos livros, além de ser um bom escritor, é óbvio que ele se inspirou em grandes autores, grandes escritores da literatura, da história, da filosofia, por exemplo, Um outro, Pondé, um grande filósofo, hoje também tem vários vídeos no YouTube, também um homem que, além de ser um bom escritor, se inspirou em outros grandes escritores.
pega o Clóvis, o professor da USP, pega também o Cortella, todos esses homens, além de serem inteligentes, eles citam outros autores. Você quer notar quando a pessoa é inteligente é quando ele cita outros autores. Que pessoas que não citam, desculpe comentar, né? É que não leram nada, ou simplesmente têm inveja de citar, ou muitas vezes tem uma maldade, né, de fazer cópias, de colocar aquilo no YouTube, colocar aquilo no mundo virtual e dizer que é dele. E não se desconfie de todos as pessoas, palestrantes, motivadores, todos. Desconfie daquelas pessoas que não citam outros autores. Desconfie. É muito sutil, mas às vezes é uma pessoa de má índole. Então, grandes homens, grandes mulheres citam os seus mestres. Isso em todas as áreas. Bom, educadores e escritores. Temos o Paulo Freire também, que estudou muito, que leu muito, que sabia muito bem inglês, que sabia muito bem francês, para poder criar, né, a sua filosofia educadora. Temos o Samitiba, temos um José Saramago, que foi de engraxate a um prêmio Nobel, graças a grandes outros escritores que o motivaram a escrever. Temos também, atualmente, o Mário Vargas Llosa, né, peruano, radicado na Europa, prêmio Nobel também. Um homem também, como eu tenho o hábito de ler os seus livros, é um homem também muito voraz, sempre foi muito voraz na leitura, e lendo em outros idiomas também, em inglês, em francês, enfim, alemão, para vocês terem uma ideia da importância de se ler. A importância de se ler, gente, é fundamental. Se você quer compare, as pessoas que não leem levam uma vida monocromática, é uma vida em preto e branco. Elas são limitadas e limitam as perspectivas de avançar na vida, limitam-se até mesmo na questão material, se limitam na questão espiritual. A pessoa que não lê, a vida é monocromática, ela não avança na vida, simplesmente porque não cria perspectivas diferentes para a sua vida e muito menos para a vida dos outros. Um homem que lê, ele tem uma vida policromática, uma vida colorida. Um homem que lê, ele incentiva os seus filhos a lerem, ele incentiva a sua comunidade, os seus amigos a lerem. É isso que é importante da riqueza. A leitura não gera só riqueza espiritual e material para quem lê, gera também para outras pessoas que estão ao redor. Por exemplo, teve um grande escritor, conhecidíssimo, famoso, um homem reverenciado na Alemanha, Goethe. Goethe, eu tive a oportunidade de ler a biografia de Goethe, e é fantástico, ele tinha em sua sala, em Weimar, a sala dos bustos. A sala dos bustos era uma sala repleta de bustos de grandes homens da história da humanidade. Por que ele tinha aquela sala? Eis a questão. Porque ele valorizava os grandes homens, os grandes escritores, filósofos, historiadores, pensadores, de Sócrates, Platão até Voltaire, que foi contemporâneo de Goethe. Um grande homem influenciado por outros grandes homens, né? Santos e rabinos, por exemplo, são peritos. São Jerônimos, doutor da Igreja Católica, né, do século IV, é o doutor dos doutores. Então, o doutor teólogos que querem pedir ajuda espiritual, pedem a São Jerônimos, o doutor dos doutores, da historiografia, da filosofia cristã. Temos Santo Antônio também, que a sua vida foi breve, porém era um homem de muita cultura. Ele nasceu em Portugal, nasceu em Lisboa, mas na ânsia de propagar seus conhecimentos, propagar a sua caridade, a sua santidade, ele queria conhecer outras culturas também, onde ele se radicou na Itália, em Pádua. Mas passou por outros países, passou pela Espanha, viveu uma parte da vida na França, enfim, ele gostava de apreciar e de entender outras culturas e também era um voraz leitor. Entendam isso, a importância da leitura.
Moisés, né, que fundou o judaísmo, a importância, né, o homem que criou praticamente o livro, conforme a gente entende como livro. Maimônides, né, que foi um outro Moisés ali no século 11, 12, foi praticamente um homem tão culto, tão inteligente, que ele ia da filosofia à medicina. Aliás, ele era médico, filósofo, teólogo, escritor, e as pessoas falam: meu Deus, como o homem consegue ser tão inteligente assim? Era bem claro isso para ele: eu sou inteligente porque eu me dedico aos estudos, me dedico com amor, me dedico com carinho, com respeito àqueles que pensaram, àqueles que escreveram antes de mim. Aparentemente, quando você respeita aquelas pessoas que antecederam a sua formação, há algo que elas transmitem para você por caridade, porque elas percebem a sua gratidão, o seu coração que reconhece um trabalho anterior ao seu. Por exemplo, né? Também tem um ditado, né, muito famoso: o povo do livro. Quem que é o povo do livro? Os judeus, né? Considerado o povo dos livros, o povo do livro. Bom, o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Ou é o povo que optou pela educação para triunfar e assim passa a ser, entre aspas, escolhido por Deus, privilegiados. São privilegiados porque sempre amaram os livros, sempre amaram os estudos. Todo homem que se dedica à leitura é um homem diferente. Então, uma recomendação para o carnaval agora que vem a seguir, né? Em vez de ficar sambando, ficar pulando, que eu acho também agradável, mas, né, reduzir essa euforia toda por euforia dedicado à leitura, dedicado aos livros. Posso recomendar Schopenhauer, um grande autor. Posso recomendar Bertrand Russell. Posso recomendar também Mário Vargas Llosa. Posso recomendar Alexander von Humboldt, foi um botânico fantástico, né? Que é praticamente o deus da botânica na face da Terra. Então, vale super a pena. Existe também um outro livro, mas eu sei que é um pouquinho grande, Conversações com Goethe nos últimos anos de sua vida. Um livro maravilhoso, editado pela Unesp, entre tantos outros autores que, enfim, seriam inumeráveis e para citar nesse momento. Então, gente, a riqueza dos livros é muito importante para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para as pessoas que estão ao seu redor. Acredite nisso. Passe a incorporar o hábito da leitura, como se fosse respirar, como se fosse tomar água. Um abraço a todos, até breve, até o próximo vídeo. Obrigado.